Fala galera, e aí? Você está matando cabeça com esse assunto aqui de química? Soluções? Então vamos detonar mais esse assunto para você arrebentar na sua prova. Vamos lá! Então hoje vamos ver conceitos, concentração comum e densidade. Mas o que são as soluções? Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea. E mistura homogênea é aquela que tem apenas um aspecto, uma única fase. Exemplo: água mais sal, água mais açúcar, água mais etanol, o soro caseiro. Então toda mistura que tem apenas um aspecto, além de poder ser chamada de mistura homogênea, também pode ser chamada de solução. E uma solução, ela apresenta uma substância em menor quantidade, chamada de soluto, e apresenta também uma substância em maior quantidade, chamada de solvente. Então, o soluto é a substância que vai ser dissolvida. Já o solvente, substância em maior quantidade, é a substância que vai dissolver o soluto. Beleza? Então, olha só, esse assunto tem muitas fórmulas. E o soluto, a substância em menor quantidade, sempre será representado nessas fórmulas pelo número 1. Já o solvente, a substância em maior quantidade, sempre será representado nas fórmulas pelo número 2. Então, por exemplo, se você pegar uma fórmula e lá aparecer M1, aquele M minúsculo é o M de massa. Então, quando vier acompanhado pelo número 1, será a massa do soluto, massa da substância em menor quantidade, massa da substância que foi dissolvida. Outro exemplo, se você pegar uma fórmula e tiver lá N2, o N é número de mols. Então, quando vier acompanhado pelo 2, será o número de mols do solvente. Tranquilo? É importante falar o seguinte para você, que para se obter uma solução, é necessário que soluto e solvente tenham uma afinidade entre eles. Para que um se dissolva no outro, tem que existir uma afinidade entre o soluto e o solvente. E isso daí é explicado pela regra de solubilidade, que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que é isso aí, professor? Não entendi. Ele está dizendo para você que se uma substância for polar, ela só vai dissolver outra que também seja polar. Ou então, se a substância for apolar, ela vai dissolver outra que também seja apolar. Então, no caso da água e o sal, por que forma uma mistura homogênea? Por que forma uma solução? Porque o sal é polar e a água também é polar. Agora é importante acrescentar o seguinte: existem substâncias que conseguem se dissolver tanto em solventes polares como apolares. Um exemplo disso é o etanol, o álcool usado como combustível. Você sabe que ele se dissolve na gasolina, que é apolar, mas também se dissolve na água, que é polar. Mas por que isso, professor? Se você olhar para a molécula de etanol, você vai entender. Veja que nesse lado da molécula existe hidrogênio, 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 mas apareceu um elemento diferente, o oxigênio. E o oxigênio ele é um elemento muito eletronegativo. Por ser muito eletronegativo, ele acaba atraindo os elétrons mais para próximo dele, gerando uma distribuição desigual de elétrons desse lado. E essa distribuição desigual de elétrons acaba formando um polo nesse lado da molécula. Então, esse lado da molécula será polar. Já esse outro lado, você observa que todos os átomos são iguais. Eu só tenho átomos de hidrogênio. Significa que desse lado os elétrons vão estar distribuídos de forma mais simétrica, mais igual. Então, desse lado não vai haver formação de polo. Então, esse lado é o quê? Apolar. Esse lado apolar é que permite o etanol se dissolver na gasolina, que também é apolar. Já o lado que é polar é que permite com que o álcool se dissolva na água, que também é polar. E detalhe, no caso dos gases, o oxigênio, por exemplo,
Você sabe que o gás oxigênio, a molécula de gás oxigênio é apolar, mas se dissolve na água que é polar. Essas substâncias no estado gasoso é fácil de entender por que isso acontece. É devido à grande energia cinética, facilita a dissolução desses gases em solventes, mesmo não tendo a mesma característica quanto a polaridade. Mas você sabe também que a solubilidade dos gases é facilmente comprometida pelo aumento da temperatura. Aumentando a temperatura, esse gás que estava dissolvido acaba sendo expulso do líquido. Um exemplo disso é o refrigerante. Quando ele vai esquentando, o gás escapa com mais facilidade. Vamos seguir. Professor, por falar em soluto e solvente, como eu poderia expressar a massa de soluto presente em um determinado volume de solução? Você pode representar isso através da concentração comum. O que é a concentração comum? É a relação entre a massa de soluto e o volume da solução. A fórmula para calcular a concentração comum é essa, M1 sobre V. Olha o que eu falei para você. Por que ele chamou esse M1 de massa do soluto? Já sei, professor, porque aparece o número 1. Quando aparece o 1, é soluto. Se tivesse o 2, seria a massa do solvente. E se não tivesse número nenhum aqui, seria a massa da solução. Por isso que ele chamou esse volume aqui de volume da solução, porque não tem nenhum número acompanhando ele. Entendido? Então, se vier na letrinha o número 1 acompanhando, é um dado sobre o soluto. Se vier o número 2, é algo sobre o solvente. Mas quando não vem número nenhum, é um dado da solução. Então, por isso ele chamou esse volume de volume da solução. Entendido? Professor, e sobre unidade? Concentração comum e densidade. Tem uma unidade específica? Não tem. Então, como não tem uma unidade específica, é a questão, é o enunciado da questão que vai determinar em que unidade você deverá trabalhar na resolução do exercício. Vamos ver um exemplo? Olha só. Antes do exemplo, uma observação importante. Não confunda concentração comum com densidade. Eu sei, professor, quando eu vou calcular a concentração comum, eu vou usar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Agora, quando eu vou calcular a densidade, a massa em questão não é só a massa do soluto, é a massa da solução. E massa da solução é M1, massa do soluto, mais M2, massa do solvente. Então, cuidado com esse detalhe. Na concentração comum, você usa só a massa do soluto, substância que foi dissolvida. Mas na densidade, você usa a massa da solução, que é a massa do soluto, mais a massa do solvente. Então, vamos aos exercícios. Essa questão aqui é o seguinte. Deseja-se preparar 100 ml de solução. E para isso, dissolveu-se 10 gramas de sal. Então foi usada aqui água suficiente para preparar 100 ml de solução. E a questão pede, calcule a concentração dessa solução em gramas por ml. Olha o que eu falei agora há pouco. Concentração comum e densidade não tem uma unidade específica. Então você vai obedecer o que a questão estiver pedindo. Quando ele pede para calcular em gramas por ml, ele está determinando para você que a massa deverá ser trabalhada em gramas. Se não vier em gramas, você vai ter que converter para gramas. E o volume, ele quer que você trabalhe em ml. Então, se no enunciado o volume já vier em ml, beleza, é só substituir. Mas se não viesse em ml, se viesse em litro, aí você teria que converter para ml. Então, nas questões de concentração comum e densidade, quem vai determinar a unidade que você vai trabalhar é a própria questão. Essa informação sobre a concentração comum ou a informação sobre a densidade. Então, professor, nesse caso, os dados já estão na unidade em que a questão queria para eu trabalhar, que era a grama, massa em gramas, e o volume em ml. Então, está só no ponto de substituir. Vamos para a fórmula. C igual a M1. M1 é a massa do soluto, 10, dividido pelo volume da solução, que é 100 ml.
Então, 10 sobre 100. Lembre-se de uma coisa, quando você vai dividir por 10, por 100 ou por 1000, não perca tempo armando aquelas continhas. Basta conferir o número de zeros. 100 não tem 2 zeros? Tem. Então você pega a vírgula que está aqui no final do número e desloca ela 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. A vírgula ficaria na frente do 1. Então a resposta, 0,1 gramas por ml. Ou 0,1 gramas por centímetro cúbico. Porque 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Então vamos lá. A outro exemplo. Essa questão já pede para você calcular a densidade. E agora há pouco você viu uma observação sobre densidade. Quando você vai calcular a densidade, a massa não é só a massa do soluto, e sim a massa do soluto mais a massa do solvente. É a massa total da solução. Então vamos ver aí. A questão é parecida. Deseja-se preparar 100 ml de uma solução. Então usou-se água suficiente para esses 100 ml e dissolveu-se 10 gramas de sal. E aí ele pede, calcule a densidade em gramas por ml. Professor, já sei. O senhor falou agora há pouco que concentração comum e densidade não tem regra específica. Então é a questão que vai dizer como, em que unidades eu irei trabalhar. Então quando ele pede grama por ml, ele está determinando para você que a massa você vai ter que trabalhar em gramas. Se não viesse em gramas, teria que converter para gramas. E o volume em ml. Então, professor, estou vendo que essa questão também, os dados já vieram do jeito que eu quero. Então, é só substituir. Vamos lá. Então, M1, que é a massa do soluto, você está vendo aqui que é 10. O volume da solução, você está vendo que é 100 ml. E aí você me pergunta, e essa massa M2, massa do solvente, que no caso aqui o solvente é água. Professor, eu não vejo esse M2, a massa de água, no enunciado. Normalmente as questões não vão te dar essa informação. Olha só, a densidade da água é 1 grama por ml. O que significa isso? Que cada ml de água apresenta massa de 1 grama. Então, se você sabe que cada ml apresenta massa de 1 grama, então 100 ml de água equivale a 100 gramas. Então, aquele M2, que é a massa do solvente ou massa de água, que não estava explícito na questão, agora você já sabe que é 100 gramas. Com todos os dados, é só substituir. Vamos lá. M1 é 10, M2, massa do solvente ou massa de água, vai ser 100, e o volume da solução, 100 ml. Substituindo, vai ficar 110 sobre 100. Por que 110? Somei M1 mais M2. 10 mais 100, 110. Dividido por 100, que é o volume. Então, ao dividir por 100, você lembra de não perder tempo com conta. 100 tem 2 zeros, então eu pego a vírgula que está aqui no final do número e passo ela 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula ficaria bem aqui, logo a resposta seria 1,1 grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. Como eu falei agora há pouco, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, 1,1 grama por ml corresponde a 1,1 grama por centímetro cúbico também. Beleza? Vamos lá mais um exemplo? Essa questão ele dá o volume da solução que se deseja preparar, te dá a massa de soluto e ele quer a concentração em gramas por litro. Professor, já sei, a massa eu vou ter que trabalhar em gramas e o volume eu vou ter que trabalhar em litros. Mas você observa que nessa questão o volume não veio em litros, veio em ml. Então você vai ser obrigado a passar para litro. Como é que eu passo de ml para litro? É só dividir por 1000, ficaria 0,3. Esse número que iria lá para os seus cálculos. Vamos ver? Então a fórmula, C igual a M1 sobre V. M1 é a massa do soluto, 15, você tem. Volume da solução. Professor, o volume está aqui 300 ml, mas a gente vai ter que passar para litro. E o senhor falou que para passar para litro é só dividir por 1000. Então, dividindo por 1000, 0,3. Então, não esqueça disso. Se a questão diz que quer em gramas por litro, então você vai ter que passar esse volume para litro.
Só dividir por 1000, 0,3. Chega nessa parte aqui, você diz para mim que não sabe resolver continhas com vírgula, essa divisão com vírgula. Então, chegou nesse ponto, pense o seguinte: como você poderia eliminar essa vírgula em cima e embaixo? Ah, professor, é mesmo, eu poderia eliminar multiplicando em cima e embaixo por 10. Então, 15,0 vezes 10 ficaria 150. E esse aqui multiplicado por 10 daria o quê? 3. Então, 150 dividido por 3. Então, quando você estiver resolvendo algumas questões, veja se existe essa possibilidade de você multiplicar ou por 10 ou por 100, em cima e embaixo, para eliminar essa vírgula e você possivelmente fazer a conta sem perder tempo armando continha. Então, multiplicando por 10 fica 150 e aqui multiplicando por 10 ficaria 3. Então, 150 por 3, 50 gramas por litro. É a resposta. E outra coisa, você poderia responder essa questão sem fórmula? Sim. Você poderia responder essa mesma questão usando regrinha de 3. Como seria? Simples. Você faria assim, ó. Você não sabe que em 300 ml você tem 15 gramas de soluto? Então você escreve isso. Eu tenho 15 gramas de soluto em 300 ml de solução. E o que a questão está pedindo para você calcular? Ele está querendo para você calcular quantos gramas de soluto você teria, X, quantos gramas, em 1 litro de solução, 1 litro. Só que se você colocar 1 litro aqui, vai ficar a unidade diferente em cima e embaixo. Em cima é ml, eu não posso colocar embaixo 1 litro. Então, para evitar que fique a unidade diferente, em vez de você colocar lá 1 litro, você coloca o seguinte: 1 litro equivale a quantos ml? 1 litro equivale a 1000 ml. Então, você escreve 1000 ml lá, para poder ficar a mesma unidade, em cima e embaixo. Mas, professor, eu poderia colocar esse 1 litro aqui? Poderia, mas se você fizesse isso, você ia ter que transformar esse 300 ml para litro também, para poder ficar a mesma unidade. Beleza? E aí é só finalizar essa regrinha de 3. 300 vezes x é igual a 15 vezes 1000. Então, 300 vezes x, 300x. Isolo o x e o 300 passa para baixo dividindo. 15 vezes 1000, que vai dar 15.000. Então, você corta os zeros, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, e ficaria novamente 150 dividido por 3, que vai dar 50 gramas por litro. Note que é a mesma resposta que deu usando o método anterior. Claro, né? Você só fez a questão de forma diferente, usando regrinha de 3. Eu tenho uma novidade para você que serve para você trabalhar com questões de concentração comum, densidade e também questões de concentração em quantidade de matéria, sem usar fórmula e sem fazer dessa forma que eu acabei de fazer aqui usando essa regrinha de 3, porque alguns alunos têm dificuldade até para montar a regrinha de 3. Então eu tenho um método automático para você responder essas questões de concentração comum, densidade e concentração molar, que você não vai nem matar a cabeça para montar a regra de 3. Você vai usar só uma relação e substituir os dados embaixo. Se você estiver interessado em ver essa forma de resolver essas questões, está disponível nessa aula aqui em cima. Gostou da aula? Felicidade, grande abraço, continue aí firme e até a próxima.